E nós voltamos aqui com a nossa série de dicas para você que quer se preparar para o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio que acontece nesse domingo. Eu estou aqui com o professor Josivan Monte, que é o professor de Literatura e Português do Hipócrates Zona Sul. E ele vai dar 5 dicas para você se preparar melhor para o exame. Ok, caríssimo aluno, você que está aí próximo da prova, nós vamos começar lembrando a você que hoje nós não temos mais prova de português, prova de literatura. Nós temos prova de linguagem, códigos e suas tecnologias, E, na verdade, isso quer dizer a linguagem como um todo. O texto em si, que não precisa ser apenas escrito, mas que pode ser o texto verbal, o texto não verbal, mas que você tem que ficar atento às competências que o Enem exige. Não é? Porque muitas vezes você vai ler um texto e vai achar que já entendeu aquele texto, mas você tem que lembrar que tem que levar em consideração o tempo em que o texto foi produzido, o contexto que ele está inserido, o contexto sociopolítico, econômico, que levou o escritor a produzir aquele texto, as influências de mundo que ele sofreu. Então, é todo esse contexto que a linguagem, códigos e suas tecnologias traz, porque não se trata mais hoje só de gramática, se trata da linguagem da internet, se trata das novas linguagens que surgiram, que a tecnologia trouxe, a fotografia, o que o cinema traz, o que a nova forma de se ver literatura, como o Netflix, por exemplo, é uma nova forma de você consumir literatura, que antes era ocupada pela televisão, hoje já está ocupada de forma diferente. A gente não precisa mais do aparelhozinho de televisão para consumir audiovisualmente uma história e uma literatura. Então, todas essas mudanças que o processo de arte foi sofrendo para ser demonstrado e chegar até a vocês, a própria linguagem, tudo isso está incluso dentro da linguagem, códigos e suas tecnologias. Aí você tem que ficar atento à situação das competências do que o Enem vai exigir de você, o entendimento desse texto. Lembre que um texto é o quê? É a leitura de mundo de alguém. Mas você vai ter uma outra leitura que não necessariamente é aquela leitura do que o autor fez. Por quê? Porque você já está dentro de um outro contexto e você vai extraindo ali novas leituras de mundo daquele texto que vai ser ali apresentado. Dentro dessas questões, desses textos todos aprendidos, você vai perceber que eles vão cobrar o quê? O sentido da linguagem, a linguagem com seus níveis, o seu nível culto, gramatical, erudito, mas essa não é a única linguagem que é certa. Hoje o certo é a linguagem que vai ser bem entendida. Então você tem que ter aí um domínio de todos os níveis dessa linguagem para perceber se essa linguagem é uma linguagem arcaica, aquela que deixou de ser usada, se é uma linguagem nova, que nós vamos chamar de linguagem neológica, se essa linguagem é uma linguagem de uma situação, se é um chavão, se é uma linguagem feita só para uma profissão. E aí a gente tem que vir com toda essa compreensão de mundo. É preciso aí muita calma e paciência para poder lançar um olhar para o texto que não seja o olhar da pressa, senão você não vai poder compreender o que o texto está ali dizendo. E é preciso mais cuidado ainda com a leitura do enunciado. Você tem que compreender o que o texto está lhe pedindo. E o Enem está induzindo você a acertar, fique atento. O Enem não é mais aquelas questões antigas dos vestibulares que eram capciosas, ele induzia ao erro. O Enem ele induz ao acerto. Basta você prestar atenção ao comando de cada alternativa. Nesses comandos você vai eliminando, porque eles vão induzir você a acertar através dos comandos. Geralmente os verbos de comando de cada alternativa já nos dão uma direção bem definida. E se você ficar atento, não fizer isso com angústia, nem com pressa, nem com ansiedade, vai dar para ver isso direitinho. Quanto à literatura, a gente queria lembrar para você que, de novo, o contexto em que o texto vai estar inserido, aí você vai ter uma lembrança das estéticas que você estudou, dos períodos literários, E ali você vai lembrar fácil, pela época, o quientismo, que nos reporta
a 1500. Foi uma literatura de valor histórico, documental, porque não era arte o que eles estavam fazendo. Foi a chegada do invasor aqui e as primeiras impressões desse invasor. Logo em seguida, a gente passa ao barroco, a arte que enchia os olhos, a arte do exagero, do ornamento, do enfeite, do adorno, a arte da dominação religiosa, para trazer de volta os valores da Igreja Católica que ela tinha perdido para o Renascimento e logo em seguida para a Reforma religiosa. A arte do rebuscamento, do entendimento de que a vida era polo de contraste, vida e morte, Deus e o diabo, céu e inferno, treva e luz, amor e ódio, né? E esta arte vai ser suplantada quando chegamos ao século das luzes, com as ideias dos iluministas que lançam luzes na escuridão dos dogmas da Igreja e traz a razão, o equilíbrio e de volta ao classicismo. Seria neoclassicismo ou arcadismo, que vai trabalhar a razão em detrimento da fé. Agora vale a razão. O iluminista francês Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem só seria bom e puro se fosse integrado diretamente à natureza. Então é uma linguagem bucólica expressando o gosto pela natureza. Na verdade, eram ricos fingindo que eram pobres, se faziam de pastores, mas nunca quiseram ter a vida que pregaram na literatura, um período artificial. Mais adiante, os jovens se despertam, que eles não são movidos pela razão, eles são movidos pela emoção, pelo sentimento. E aí instaura-se o romantismo, o ultrasentimentalismo, no primeiro instante, uma fase de um nacionalismo cego, exagerado, louco, buscando as identidades e a exaltação de suas pátrias. Logo em seguida, cai-se no mal do século, a poesia que tinha que expressar dor, sofrimento, o gosto pela morte e o tédio pela vida. Depois disso, vem o despertar pela sociedade, a poesia abolicionista no Brasil, a poesia social, a poesia condoreira, E aí o romance, que trazia um projeto bem Brasil, trazer a identidade do Brasil através do romance, sobretudo José de Alencar, que vai ali criar a ideia de literatura urbana, literatura regional, literatura indianista. O grande símbolo naquele momento foi o índio, e a literatura histórica. Mas aí vem um outro advento de pensadores puxados, influenciados por Augusto Comte, que o positivismo vai influenciar e vai trazer à tona o psicologismo de Freud, o evolucionismo de Darwin e o socialismo científico de Karl Marx. Muda completamente as relações de visões do trabalho, a segunda revolução industrial e a realidade mais objetiva. Falava-se dos dramas psicológicos, morais e psicológicos daquela sociedade, da alta sociedade. Mas com o advento das ideias de Darwin e de Claude Bernard, que eram cientistas naturalistas, trouxeram uma nova realidade e mudaram. O homem não era movido pela moral, nem pelo sentimento, nem pela fé e nem pela razão. O homem era movido pelo instinto. E tiraram a culpa da sexualidade que a igreja tanto botou. E se falava agora da sexualidade através das ideias científicas. Isso era naturalismo. O naturalismo é a realidade natural do homem, que quer dizer sexual. Os parnasianos, como não tinham uma identidade, porque os realistas diziam que a realidade não cabia na poesia, os parnasianos criaram uma redoma, um estilo só para fazer poesia e só para falar de artes. Se encheram de regras. E aí essas regras vai tornar a literatura muito objetiva, falar apenas de objetos de arte. Aí se vem a volta à subjetividade dos simbolistas, que vão querer trazer do inconsciente uma poesia extraída do inconsciente, até chegarmos à revolução das vanguardas europeias, que eram ideias muito à frente do seu tempo e que queriam quebrar com todas as estruturas e romper com o passado. As vanguardas europeias vão se somar e formar o modernismo, uma ruptura completa com o passado e toda uma estruturação nova a ser feita. Uma liberdade de expressão total. Um nacionalismo que não era mais ufano, era um nacionalismo crítico, que vai vir para a poesia e para a arte de forma geral, até chegarmos às vanguardas
pós-modernas: concretismo, bossa nova, MPB, poesia marginal, hip hop, grafite, e tudo isso forma a nossa literatura contemporânea. Espero que você possa lembrar um pouco de cada coisa dessa e uma boa prova para você. Obrigado, professor. O professor aqui deu uma verdadeira aula para você, né? E não tem como você errar nesse Enem, né? E uma dica que a gente dá é que a prova, os portões fecham ao meio-dia e a prova tem início a 1 hora. Então não vai se atrasar, hein? Jonathan Bezerra para o Jornal Metropolitano.